Dieta do Céu, número 3. Hoje vamos falar de Elias, profeta cujo nome é Jeová é o meu Deus. Elias e seu confronto com Acabe, com Jezabel. Acabe é constituído rei em Israel, reino do norte. Estaremos em 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Está escrito: fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Então o reino do norte, através de Acabe, casado com Jezabel, uma princesa sidônia, ele se rende ao culto a Baal, que simboliza Satanás, né? um ídolo. E além de Baal havia Zera, um poste-ídolo que representava uma entidade feminina. Levantou um altar, também Acabe fez um poste-ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Poste-ídolo, Azera e Baal. Então o culto com duas entidades, uma masculina, uma feminina. E aí Deus levanta Elias, o profeta, e Elias estabelece uma palavra de juízo em 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então vem o juízo de Deus através de um profeta, e esse juízo permanece por 3 anos e 6 meses. Interessante o tempo, né? Porque foi exatamente o tempo da ministração pública do Senhor Jesus na terra, né? 3 anos e 6 meses, ministério público. Aos 30 anos, Jesus começa o ministério, aos 33 e 6 meses, ele é entregue para morrer na cruz pelos nossos pecados. Agora, na sequência, Deus sinaliza para o profeta, porque Deus não faz nada sem comunicar aos profetas, que é o tempo de acabar com a chuva. Mas para acabar, é o tempo de acabar com a seca e trazer a chuva. Para acabar com a chuva, tem que haver uma mudança. Para acabar com a seca, tem que haver uma mudança. Para trazer a chuva, tem que haver uma mudança e um confronto. Então a palavra está em 1 Reis 18:1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então agora vem o ponto da chuva. Mas para que haja chuva tem que haver uma mudança. E agora, então, a vida do profeta está em linha com essa mudança. Ele precisa aceitar o desafio. Ele se apresentou diante do rei e convoca todo Israel. A palavra está no verso 19 de 1 Reis 18. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste-ídolo, que era Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então, é um evento. Todo Israel se apresenta, né, o reino do norte, e o profeta Elias está só para enfrentar esses 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. E agora a palavra de Elias é assim, para o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos, ou entre 2 senhores? Se Jeová é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu.
Mas o povo ficou quieto. Mas agora o desafio é o seguinte: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Então os profetas de Baal prepararam um novilho, mataram, esquartejaram e colocaram no altar. E Elias preparou outro novilho, matou, esquartejou e colocou no altar. E a palavra que ele falou foi o seguinte: há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E vocês já conhecem essa história. Os profetas de Baal foram primeiro, dançaram, se lenharam, clamaram e não houve voz. O segundo céu não pôde responder. Então, Satanás não fez nenhum sinal, não desceu fogo do céu para queimar o sacrifício. E Elias, então, prepara, restaura o altar de Israel com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, põe a água, que era o produto mais valioso, ele oferece no altar água abundante, que também faria a queima espontânea da carne ser quase impossível, E agora Elias faz a oração: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E aí caiu fogo dos céus e queimou o sacrifício. E Elias então dá o comando, depois que Deus dá a sinalização de poder, tomar os profetas de Baal, levaram ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Elias matou 450 profetas de Baal. Acabe sai derrotado, volta para casa e conta para Jezabel. E Jezabel manda um mensageiro a Elias. Agora eu estou em 1 Reis 19:2. Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Desafio de morte, vou te matar, profeta. E essa palavra da boca de Jezabel entrou ferina, entrou terrível, cortante no coração de Elias. Verso 3 do capítulo 19: temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Perceba que o profeta Elias ficou deprimido com a ação jezabélica. Ele pediu para si a morte. Depois de uma grande vitória espiritual, drenaram-se as suas forças. Não sabemos se é pelo grande combate, espiritual com demônios, com entidades fortes, se foi o fato dele que ele pessoalmente teve que estabelecer juízo e matar os 450 profetas. O fato é que ele teve e a palavra ferina de Jezabel: vou te matar, 24 horas, te mato. E ele então foi tocado no profundo da sua alma e teve uma depressão. Ele pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. O que veio também, o poder da acusação. Veja qual é o poder dessa potestade principado, Jezabel. Acusação. Ele se sentiu sujo. Não sou melhor do que os meus pais significa eu cometo os mesmos pecados na área sexual, na área da ira, sei lá mais o quê. Veio a acusação para desqualificação. E porque era um momento de depressão, o que aconteceu? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Dormiu. Estava deprimido. Eis que um anjo tocou e lhe disse:
levanta-te e come. Agora sim, a dieta dos céus. Ele está enfraquecido, ele está debaixo de lutas. Não sei quantas vezes você esteve enfraquecido, debaixo de lutas ou deprimido. E aqui vem a solução dos céus. Um anjo manda ele comer. Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Interessante, né? Que detalhe da dieta do céu. Pão sobre pedra em brasa e água. Pão celestial e água celestial. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha que coisa, que figura! Deus escolheu Horebe, Monte Sinai, lugar do encontro, lugar da revelação. E aqui também 40 dias e 40 noites, é como se fosse Jesus no deserto. 40 para os hebreus é um tempo muito longo, mas essa alimentação do céu o sustentou por 40 dias e 40 noites. Ele recebeu uma energia, ele recebeu uma graça, ele recebeu uma força para caminhar. E preste atenção, o desafio de Jezabel era 24 horas. Em 24 horas, os deuses me façam isso e um tanto mais se eu não tiver a tua vida na minha mão. E as 24 horas passaram, ele caminhou 40 dias. Mas olha o poder da situação espiritual sobrepondo todo o raciocínio lógico. Passaram-se 40 dias e Elias foi sustentado pelo alimento dos céus. Chegando no Monte Horebe, ele teve um encontro com Deus. Deus pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? Elias foi se esconder na caverna, foi descansar na caverna depois de uma caminhada longa, mas ele foi movido pelo Espírito para chegar no Monte Horebe, o monte da revelação, o encontro com Deus. O profeta agora tem um encontro com Deus e ele fala: Senhor, eu tenho sido tão zeloso, mas eu fiquei sozinho e agora querem tirar a minha vida. E o Senhor então aceita a renúncia de Elias. E ele diz: você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir Jeú, rei de Israel, e você vai ungir Eliseu no teu lugar. Ou seja, está determinado o fim da tua carreira e você vai cumprir cabalmente o que eu tenho para ti. E ele saiu do Monte Horebe com uma missão definida para a conclusão do seu ministério, como o Senhor já tinha definido. Ele liberou a unção dupla sobre Eliseu. Eliseu foi profeta no seu lugar, com uma unção dobrada. Ele liberou uma ação de Azael e Jeú como reis para destruir Jezabel e acabar com o culto a Baal e o culto ao pós-título, Azera. Então Deus triunfou no tremendo sofrimento e angústia de Elias. Deus é glorificado, porque Elias significa Jeová é o meu Deus. Aleluia! E eu quero que você fique com essa palavra. Talvez você esteja passando por um tempo de aflição, talvez você esteja passando por um tempo de perseguição religiosa, perseguição espiritual, opressão, depressão, mas eu te digo, o Senhor Deus tem um alimento do céu para te fortalecer, para que você cumpra cabalmente a tua carreira. E no final ainda o Senhor fala: você não ficou sozinho, eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Eu libero
um exército de remanescentes para concluir a obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra concluindo, né, a sequência de a dieta do céu, o pão e a água. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.